Olá, meninas e meninos, hoje é mitologia grega e eu vou falar de uma personagem muito famosa chamada Andrômaca. Quem era Andrômaca? Era a nora dos reis de Troia, porque era casada com o filho mais velho de Príamo e Écuba. E como o Príamo já estava muito idoso, ele deixou como chefe das tropas troianas, quando foram lutar na guerra de Troia contra os gregos, deixou seu filho Heitor como chefe das tropas. Então, a Andrômaca era a esposa dele e nora dos reis de Troia, tá? Bom, primeiro vou falar do Príamo e da Écuba, os reis de Troia, tá? Eles, o Príamo, antes de casar com a Écuba, teve várias esposas. E há uma estimativa que ele teve com essas esposas 50 filhos. Aí quando casou com a Écuba, teve 19, tá? Inclusive alguns eu já falei em algumas histórias atrás da mitologia grega, como Heleno e Cassandra. Lembram de Heleno e Cassandra, filhos de Príamo e Écuba? Eles quando eram crianças, ficaram no templo, dormiram, não voltaram para o palácio. Aí uma cobra, segundo a história da mitologia grega, lambeu os seus ouvidos e eles ficaram com o poder da adivinhação, tá? Heleno e Cassandra, já contei a história deles aí atrás, tá? Também falei de Creusa. Creusa era a esposa de Enéas, tá? Quando Troia estava em chamas, tá? O Enéas saiu, né, com os sobreviventes, com o filho e com o pai, para fundar uma nova Troia. Isso já é a história de Eneida, a história chamada Eneida, escrita por Virgílio muitos séculos depois. Isso é outra história. Bom, essa Creusa, como era esposa, filha também de Príamo e Écuba, e era esposa de Enéas. Então, Enéas era genro dos reis de Troia, tá? Bom, também falei de Paris. Paris, aquele que levou a Helena para Troia e provocou essa guerra, porque a Helena era esposa de Menelau, rei de Esparta. Aí quando ele viu que a esposa foi sequestrada e levada para Troia, reuniu todos os reis da Grécia e eles se reuniram e foram lutar contra a Troia, tá? Bom, a guerra de Troia também já falei bastante sobre ela. Bom, mas vou falar agora, voltar para Andrômaca, que é o tema da nossa aula. Como eu falei, ela era casada com Heitor, chefe das tropas troianas, e tiveram um filho, Astyanax, tá? Esse filho, bebê, foi jogado das muralhas de Troia por Pirro, ou Neoptólemo, que é depois eu vou falar sobre ele, que é o filho de Aquiles, tá? Bom, Andrômaca, conta-se que Andrômaca, quando o marido, Heitor, estava se dirigindo para a guerra contra os gregos, ela foi nos portões do palácio e gritou para ele não ir, implorou para ele não ir para essa guerra, para pensar nela, para pensar no seu filho, Astyanax. Ele olhou essa cena, o seu filho nessa hora estava nos braços, no colo de uma babá. E aí, quando ele viu aquela cena, ela implorando para ele não ir para a guerra, e o filho nos braços da babá, ele retornou, pegou o filho nos braços e rezou para Zeus, para todos os deuses, para que o filho tivesse um futuro glorioso, como chefe e como guerreiro. Mas ele foi para a guerra, apesar da Andrômaca implorar para ele não ir. Isso mostrou que ele, embora amasse muito sua família, sua esposa e seu filho, ele pôs o dever acima de tudo. Bom, ele também morreu na guerra. Após várias batalhas, ele é morto por Aquiles. Essa história também já contei. Conta-se que Heitor matou Patroclo, o grande
amigo de Aquiles. E Aquiles ficou inconformado pela morte de Patroclo e soube que foi Heitor. Então ele foi atrás de Heitor e matou-o num só golpe. E ainda por cima, ainda tão revoltado com a morte do amigo Patroclo, ele ainda desonrou o seu corpo, porque o amarrou no cavalo e andou em volta das muralhas de Troia, né? De tão revoltado que ficou com a morte do amigo. Aí o pai, o Príamo, soube, né, que o seu filho tinha morrido, que estava nas mãos do Aquiles, sendo desonrado, ele não podia fazer suas cerimônias fúnebres, então ele, ajudado pelos deuses, foi lá no acampamento de Aquiles, implorou pelo corpo do filho, que queria enterrá-lo. E ele falou dos cabelos brancos, falou que ele podia ser seu pai. Então ele realmente ficou emocionado diante da dor de Príamo e entregou o corpo para o pai, tá? Isso foi uma ação de Aquiles, vendo o sofrimento do pai Príamo, pai de Heitor, tá? Aí o corpo é liberado e aí tem as cerimônias fúnebres, tá? Conta-se que 1 ano depois, no primeiro aniversário da morte de Heitor, sua família foi ao túmulo homenageá-lo. E foi quando Aquiles viu a beleza de Polixena, uma filha dos reis de Troia, Príamo e Écuba, e se apaixonou por ela. E pelas versões que existem, ela retribuiu esse amor. E eles costumavam se encontrar no templo. Bom, então Aquiles foi ter com a mãe, com a Écuba, a mãe da Polixena, e disse que se permitissem o casamento dele com a Polixena, ele iria embora da guerra, levaria para sua casa, seus mirmidões. Quem eram os mirmidões? Eram os seus combatentes, que acompanhavam Aquiles para todo lado, e eram super importantes na guerra. Écuba concordou, puxa, acabar com a guerra seria o máximo, né? O melhor para todos. Mas Príamo não aceitou a proposta. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque se recusava a ver a filha casada com um inimigo. E segundo, ele não acreditava que os demais gregos aceitariam terminar com a guerra. Mas fez um acordo com Aquiles. Se houvesse um acordo de paz entre troianos e gregos, ele poderia casar com a Polixena. Mas esse acordo não aconteceu. Só para vocês saberem, ele se encontrava, como eu falei, num templo com a Polixena, e quem o matou foi Paris, com uma flecha bem no seu calcanhar, o seu ponto vulnerável. A história do calcanhar de Aquiles também já foi contada, né? Vocês sabem que a sua mãe, né, o banhou quando era bebê no rio Estige para ele ficar invulnerável, mas onde ele segurou com os tornozelos, onde ela segurou os tornozelos do menino, ele ficou nos tornozelos vulnerável. Então, é por isso que diz calcanhar de Aquiles é o ponto vulnerável, né, das pessoas, né? Ficou como uma metáfora. E aí ele, por acaso, morreu com uma flecha mandada por Paris bem no seu calcanhar, e ele morreu também na guerra de Troia, tá? Bom, mas vamos voltar, né, a Polixena. A Polixena, então, não casou, né, com que ela amava também, Aquiles. E sabe por quem ela foi assassinada? Pirro. O Pirro, aquele que também mandou o filho de Heitor e de Andrômaca, jogou pelas muralhas de Troia. Ela também foi assassinada por Pirro, filho de Aquiles. Agora eu vou dar uma parte para saber quem é esse Pirro, o Neoptólemo, filho de Aquiles, que matou tanta gente na guerra de Troia. Aquiles
é conhecido por sua compaixão. Vocês viram como ele teve compaixão ao ver o sofrimento de Príamo, que queria o corpo de seu filho para ser enterrado. Mas seu filho Pirro não tinha a mesma compaixão do pai. Ele era conhecido pela sua crueldade. E quem era esse Pirro? Lembram que quando ele era jovem, a mãe, que era uma deusa chamada Tétis, sabia que o filho Aquiles ia morrer numa grande guerra, e para ele não ir para uma grande guerra, colocou-o na corte do rei Licomedes, junto com as suas filhas, que tinha um monte de filhas, vestido de mulher. Mesmo lá, vestido de mulher, ele engravidou Deidâmia. E esse filho, Pirro, ou Neoptólemo, era filho de Aquiles, quando ele está lá vestido de mulher, com a filha do Licomedes, chamada Deidâmia, tá? E ele era conhecido, volto a falar, pela sua crueldade, bem diferente do pai Aquiles. Bom, como eu falei, Príamo e Écoba, Príamo, o rei de Écoba, ele colocou o Heitor, né, como chefe das tropas. Heitor morreu, né, pelas mãos de Aquiles, e ele próprio também foi assassinado. Também morreu na guerra, tá? Morreu na guerra muitos seus filhos também. Príamo morreu na guerra, Paris, Heitor e mais 7 seus filhos, 5 homens e 2 mulheres. E a esposa Écoba? Écoba ficou prisioneira e no final da guerra foi entregue como despojo de guerra para Ulisses, como escrava. Nunca esqueçam que Ulisses, ou Odisseu, era o rei de Ítaca, né? Esposo lá da Penélope, o símbolo da fidelidade, tá? Voltando a Pirro, o filho de Aquiles, esse malvado, né? Que eu já falei que era filho da Deidâmia. Quando acabou a guerra, o Pirro levou um monte de despojos da guerra. Levou muitas mulheres cativas, troianas, escravizadas. E antes de acabar a guerra, ele pegou a Andrômaca, que já era viúva, já não tinha mais o filho, como sua mulher cativa e escrava também. Tá? Então, ela sai de Troia no final da guerra como cativa e escrava junto com outras mulheres, mas já tendo um caso com Pirro, tá? Junto com esses despojos de guerra, Pirro tem uma grandes embarcações e leva Heleno também. Lembram Heleno? O Heleno, irmão também deles, todos dos filhos de Príamo e Écoba, aquele que andou com a Cassandra, que a cobra lambeu os seus ouvidos e ele adivinhava as coisas. Então, Heleno também foi como escravo, como despojo de guerra. Só que ele salvou Pirro de uma grande calamidade. Quando eles pararam os seus navios e eles iam continuar, Heleno falou, se você continuar com as suas embarcações deste porto, não vai sobrar nada. Vai ter uma grande tempestade que vai acabar com todas as suas embarcações e seus despojos de guerra. E ele acreditou no Heleno, porque o Heleno já era conhecido como adivinho. E realmente houve uma grande tempestade que muitas embarcações não se salvaram, foi assim uma calamidade, e ele se salvou graças à adivinhação, à premonição de Heleno. Então ele ficou muito grato a Heleno, o Pirro, e até disse que quando ele morresse, ele seria o seu sucessor no reinado de Épiro, onde ele era rei, tá? Então, foram para lá, a Andrômaca, né, ficou como amante escrava de Pirro e teve com ele 3 filhos, tá? Quando ele foi assassinado, um dia Pirro foi assassinado, o que ela fez? Ela vai, quando fica com Heleno, reinando Épiro. Então ela casa com Heleno e reinam o reinado, são os reis de Épiro, que era o reinado de Pirro.
Ele falou, né, deixou em testamento, que por sua morte Heleno seria seu rei. E aí ele se juntou com a Helena, com Andrômaca. Então, ela, Andrômaca, casou com o seu ex-cunhado, né? Porque Heleno era irmão do seu ex-marido, tá? Bom, aí depois Heleno morre, e aí ela vai com seu filho Pérgamo lá para a Ásia Menor, que é a Ásia Menor, é o ocidente da Ásia, e funda uma cidade que tem o nome do seu próprio filho, Pérgamo, tá? Bom, então, para terminar, os 7 irmãos de Andrômaca, mais seu pai, também morrem na guerra. O seu pai, como eu falei, era o rei de Tebas. Todos morrem. E Andrômaca? Qual é o destino da Andrômaca? Depois que ela fica com Pirro, depois com Heleno, que tem 3 filhos com Pirro, ela morre velhinha, bem velhinha, tá? Bom, sobre essa história de Andrômaca, Eurípides, no século V a.C., tá? Lembrem que a Guerra de Troia foi 8 séculos antes de Eurípides escrever essa história. Ele mostra em suas peças muito sobre a Guerra de Troia, sobre a queda, sobre a morte de Heitor, sobre a morte de Astianax e sobre Andrômaca. Eurípides é considerado um grande trágico da Grécia Antiga, tá? Ele viveu, repito, 8 séculos depois da Guerra de Troia. E mesmo assim ele escreve bastante sobre a Guerra de Troia, tá? Bom, muitas peças chegaram... Dizem, há uma estimativa que ele escreveu 95 peças, mas até nós chegaram apenas 18 e alguns fragmentos de outras, tá? Algumas peças famosas de Eurípides, Andrômaca, fala tudo sobre Andrômaca, Écuba, a esposa, né, de Príamo, Hipólito, também já contei essa história, Medeia e outras histórias. Chegaram até nós 18 peças que são encenadas frequentemente nos teatros de todo o mundo, tá? Mas voltando a Homero, Homero escreveu Ilíada e Odisseia, lembram? Quem era Homero mesmo? Era um poeta épico da Grécia Antiga, a qual se atribui a Ilíada e Odisseia. Foi tão importante que os primeiros tempos da Grécia são chamados de tempos homéricos. A gente começa a conhecer a Grécia Antiga pela obra de Homero. Por isso são tempos homéricos, os primeiros tempos da Grécia Antiga, tá? Agora, Eurípides, como eu falei, quase 4 séculos depois de Homero, que ele existiu. Agora, para encerrar mesmo a aula, tá? Essa história que eu contei, as histórias de Eurípides, são chamadas tragédias, tá? As tragédias eram consideradas não sob o ponto de vista pessimista, mas tinham uma função educativa e psicológica também. Porque, segundo Aristóteles, elas tinham uma função educativa, mas tinham outra função mais importante ainda, que era uma catarse, era promover, era acontecer uma catarse. E ele dizia, o Aristóteles, a tragédia que não desenvolver, que não tiver uma catarse, não é uma grande tragédia, tá? Qual é a função? Já falei várias vezes o que é uma catarse. Sua principal função, o que é? É que depois de uma felicidade, vem aquele momento de infelicidade tão forte, um sofrimento tão forte, que a pessoa se reconhece como se fosse num espelho, tá? E aí há uma descarga emocional muito grande, tá? E aí a pessoa vem a paz, esse reconhecimento desse sofrimento, que ele se reconhece nesse sofrimento, depois vem a paz. Então, isso é uma catarse, que até hoje é definida, né, até pelos psicólogos, pelos psicanalistas, etc. E eu vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!